Boa tarde a todos. Na primeira aula do módulo Poéticas Orientais, conversamos sobre os Vedas e a filosofia védica. Hoje continuaremos o assunto. Entre os vedantistas, ou sábios eruditos que conhecem muito bem essa doutrina e que são reconhecidos por sua sabedoria e modo de vida impecável, por isso mesmo são chamados de acharyas, aqueles que ensinam pelo exemplo. Aos que, como Madhva e Ramanuja, consideram que a alma é eternamente separada e diferente de Deus. Portanto, mesmo após a libertação, continuará separada dele. Este pensamento é compartilhado pelas metafísicas judaica, muçulmana e cristã. Outros eruditos, como Shankaracharya e Ramakrishna, são monistas e consideram que o Atman é Brahman. Deus e a alma individual seriam idênticas e a única realidade, ainda que momentaneamente, sob o efeito de Maya, a ilusão, eles permanecessem confundidos, identificando o seu corpo como sendo a sua verdadeira identidade. Outros vedantistas, como Chaitanya Mahaprabhu, acreditam na inconcebível semelhança e diferença simultâneas entre Deus e a alma. Todos eles concordam, no entanto, que o yogi, liberto das amarras do samsara, não voltará a viver neste mundo. Este é o propósito da literatura védica. Outro conceito importante é o de Dharma, que tem vários significados. 1. É a ordem imutável que rege o universo, conforme os desígnios divinos. 2. É a religião hindu, chamada Sanatana Dharma. 3. É o conjunto dos ensinamentos espirituais. No budismo, que é uma religião derivada do hinduísmo, fala-se nos 3 tesouros, ou 3 joias. Buda, que é o mestre, Dharma, o ensinamento, e Sangha, a comunidade de discípulos. Por fim, 4, Dharma significa o dever ocupacional de cada entidade viva, o seu trabalho, conforme a sua posição social. No sistema hindu, há 4 castas principais: os brahmanes, que são sacerdotes, os kshatriyas, guerreiros e administradores, vaishyas, comerciantes e fazendeiros, e shudras, operários e camponeses. No início, essas castas não eram definidas por vínculos familiares, nem eram hereditárias. Homens de caráter espiritual, mais voltados para a religião e a filosofia, eram definidos como brahmanes, após viverem algum tempo na casa de um guru, como estudantes celibatários ou brahmacharyas. O mestre percebia o caráter de seus discípulos e dizia a eles a qual casta pertenciam, conforme o seu caráter. Do mesmo modo, alguém com inclinações guerreiras ou vocação para a liderança era definido como kshatriya. Alguém que gostasse mais de atividades comerciais era considerado vaishya. E quem sentisse mais afinidade pelo trabalho manual era chamado Sudra. Com o passar do tempo, porém, as castas deixaram de ser definidas
pelo mérito de cada um e passaram a ser hereditárias, não havendo a possibilidade de mobilidade social. Este é o sistema de castas em vigor hoje na Índia, sendo que os chamados intocáveis são aqueles que estão fora do sistema de castas, como os estrangeiros e os muçulmanos. Do mesmo modo, há 4 estágios na vida espiritual. Brahmacharya, o estudante celibatário que passa alguns anos na casa do guru para receber ensinamentos espirituais. O grahasta, ou chefe de família, que é autorizado a casar e ter filhos. O vanaprastha, que é o estágio da vida retirada, quando o homem completa 50 anos e abandona a família para buscar a realização espiritual. E sannyasi, ou asceta, que passa o restante de sua vida retirado na floresta, meditando, ou como monge mendicante. Estes são os princípios básicos da filosofia védica. Vamos ler agora um texto do Rig Veda, um hino da criação, traduzido por Nelson Asher. E em seguida, alguns textos do Isopanishad e do Kena Upanishad, que apresentam em versos enigmáticos a natureza de Brahma. Sobre este hino do Rig Veda, escreve Nelson Asher: reunindo 1028 hinos numa forma arcaica do sânscrito, o Rig Veda, Veda significa saber, e Rig Veda é o Veda estrófico, sabedoria em estrofes, é o mais antigo documento literário indo-europeu que nos chegou. Seus textos, cuja maioria celebra divindades do panteão indo-ariano, como Agni, Mitra, Indra, Varuna e Vishnu, eram usados pelos membros do sacerdócio hereditário durante cerimônias sacrificiais que envolviam atirar ao fogo oferendas de grãos, pedaços de animais, manteiga derretida e o soma, aparentemente uma bebida alucinógena extraída de uma planta não identificada. Tal função ritual, bem como o papel central que ocupavam no hinduísmo, ou, como quer o estudioso francês Louis Renaud, brahmanismo, garantiam que os poemas sobreviveriam quase inalterados. No entretempo, tanto as transformações que fizeram sua língua desembocar, primeiro no sânscrito clássico e depois em dezenas dentre os idiomas da região, quanto profundas mudanças na própria religião, tornaram palavras, frases e até mesmo estrofes inteiras relativamente obscuras. Para traduzir o hino da criação, número 129 do livro 10 do Rig Veda, utilizei, por um lado, versões literais que esmiuçam em detalhe cada palavra, a sintaxe e o sentido do original, e, por outro, 2 dúzias de traduções variadas. C, como nos declara o Evangelho de São João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Um poeta 3 vezes milenar do Hindustão remete-nos a um momento que precede o princípio, Deus ou Big Bang, um momento no qual tudo estava prestes a ser criado por um inconcebível ponto de interrogação. Após essa nota de Nelson Asher, vamos ler a sua tradução de um hino da criação
do Rig Veda. Esse texto foi publicado na revista Zunai. Nada existia e nada inexistia, nenhum espaço em volta ou céu em cima. Onde é que estava o que visto? Por quem? Que água enchia ali? Que profundezas? Não se era ainda mortal, nem imortal, nada apartava o dia, então, da noite. Arfava-se sem sopro, por si só, nem havia, além disso, nenhum nada. Trevas cobriam do começo, as trevas, tudo era fluido, nada se elevava e envolto de vazio. Eis que o porvir, devido ao próprio ardor, sobressaiu. O ardor que inicialmente sobreveio foi o primeiro grão que veio à mente. Quem se consagre ainda encontra em si o nexo entre existir e inexistir. Após traçar-se a linha divisória, que acima havia, em cima e abaixo e embaixo, semeava-se conforme se gerava em vigor, embaixo, impulso em cima. Há quem diga saber, saiba, dizer de onde e por quê, seja o que for, provém, senão de um Deus, pois todos vêm depois, quem sabe do que advém, seja o que for. Seja o que for, provém, quem sabe como e advém, ou não, quem sabe por si só, quem do alto das alturas tudo vê, ele é quem sabe, ou quem sabe, nem ele. Então, este é um fragmento, do Rig Veda. Os hinos védicos, assim como os textos do Mahabharata, do Ramayana e outros clássicos do hinduísmo, foram escritos em versos, divididos em estrofes, denominadas shlokas, com métrica, em geral, próxima à redondilha, e com uma ampla riqueza de recursos aliterativos, anafóricos, paronomásicos e metafóricos. Traduzir esses textos em versos ocidentais é tarefa muito difícil, pela extrema concisão de ideias presente nos poemas originais. Apenas a sílaba Om, por exemplo, que em sânscrito é escrita com 3 letras, A, U e M, é intraduzível, pois significa Brahman, a divindade, e é o som original da criação, que deu origem ao universo. Não há equivalentes para o Om nas línguas ocidentais. Isso sem falarmos nos trocadilhos e paronomásias, que em sânscrito representam conceitos espirituais bem diversos da tradição judaico-cristã. Por esses motivos, normalmente, os textos védicos são traduzidos em prosa, para que os significados religiosos e filosóficos sejam explicados de modo compreensível ao leitor ocidental, com o sacrifício dos jogos sonoros dos originais em sânscrito. Nelson Asher optou por uma tradução em prosa poética, com ênfase no ritmo. Todas as palavras são escritas em letras minúsculas, sem pontuação interna ou no final das frases, e mantendo os jogos de palavras possíveis em nosso idioma, como mortal, imortal, existia, inexistia, as rimas internas, provém, advém, entre outros recursos. Em nossa próxima aula, faremos a leitura e comentário de alguns fragmentos dos Upanishads. Agradeço a todos pela presença e até a próxima aula.